Olá, terceiro ano. Eu vou fazer aqui uma explicação, né, relativo à atividade e alguns itens que vocês precisam, né, saber para entender um pouquinho mais aí em relação a ácidos e bases, né, a força dos ácidos e bases. Então, vamos lá. Junto com a atividade de vocês, eu coloquei esse resuminho aqui, falando sobre os ácidos e as bases de Arrhenius, né? Então, aqui ele mostra um pouquinho, né, como que Arrhenius chegou nas teorias dele, né? E aí fala as definições, tá? Então, aqui a definição de ácido de Arrhenius, né, são compostos que em solução aquosa se ionizam, né, produzindo o íon positivo, né, que é o hidrogênio, H+. E a base, né, segundo Arrhenius, são compostos em solução aquosa que sofrem dissociação iônica, liberando o íon negativo, né, o hidróxido, que é o H-, tá? E o sal de Arrhenius, né, os sais, são compostos iônicos, tá? Onde não aparecem o H+, ou o OH-, e então eles vão ter os compostos iônicos, né, um ânion e um cátion, diferentes de H+ e OH-, não vai ter essas duas moléculas aí, tá? Então, o que é dissociação iônica e o que é ionização, tá? Então, dissociação iônica, né, ele fala que é um processo físico de separação de íons que ocorre em sais e bases. Então, em sais, por exemplo, aqui ele deu o exemplo do NaCl, né? Então, quando há essa separação em cátion, né, e ânion, então, isso é uma dissociação iônica, tá? Onde eu tenho essa separação de uma molécula, onde eles apresentam, né, essas cargas, né, um positivo e um negativo, tá? E a ionização, né, ela é a reação dos ácidos, né, onde eu vou formar o íon H+, tá? Então, é a partir dos ácidos colocados em água. Então, aqui, que eu coloquei um exemplo. O HCl colocado em água, né, eu vou ter HCl mais H2O. Então, eu vou ter a formação de H+, e Cl- do HCl. E da água, eu vou ter OH- e H+. Lembrando aí o que seriam íons, tá? Íons é qualquer elemento que tem o seu número de prótons, né, que é a carga positiva, diferente do número de elétrons, que são as cargas positivas, né? Então, quando a gente vê lá a parte de número de oxidação, né, nós vemos que na tabela periódica, ela apresenta o número de prótons de cada elemento, né? Então, por exemplo, o sódio, né? O sódio, ele tem 11 prótons no seu núcleo, né? Então, consequentemente, quando ele está, né, sem cargas, ele vai ter 11 elétrons. Só que quando ele está nessa forma de base ou nessa forma de sal aqui no NaCl, ele perde esse um elétron fazendo aquela ligação iônica, né? Ele tem um elétron lá na sua camada de valência, ele doa esse elétron, aqui no caso da base, para o OH, no caso do sal, ele doa esse elétron para o NaCl. Então, ele vai ficar com 10 elétrons no total. Então, se ele tem 11 prótons e tem 10 elétrons, consequentemente, ele tem um próton a mais. Então, ele é um Na+, como ele aparece, né, nessas situações aqui. Tá? Então, só para relembrar aí o que são íons, tá? Aqui eu tenho a formulinha de número de ionização, né? O grau de ionização, que é representado por alfa. Então, é o número de partículas ionizadas dividido pelo número de partículas dissolvidas. Tudo bem? Então, vamos lá para a atividade. Eu vou explicar questão a questão, tá? Então, a primeira questão é o seguinte.
Uma forma de prevenção a que o trecho se refere é sair do mar ao menor indício de raios e trovões. Após diferenciar com suas palavras os fenômenos de ionização e dissociação, utilize um desses conceitos para explicar o motivo dessa recomendação. Tá? Então, só relembrando um pouquinho, quando nós fizemos aquele experimento no laboratório, onde nós acendíamos a lâmpada em determinadas substâncias, né? Então, nós acendemos a lâmpada no açúcar, na água com sal, no sal, né, sólido. E aí nós vimos que a lâmpada ela acendia forte em algumas situações, em outras situações ela acendia fraco e em outras situações ela não acendia, né? Então, por que que isso acontece? É por conta da condutibilidade elétrica, né? Nós vimos isso lá, que o que acontece? A condutibilidade elétrica, ela vai ser maior, então a lâmpada ela acende bem forte quando eu tenho muitos íons, né? Então, na solução, ela é visível, né? Essa quantidade de íons maior do que numa substância sólida. Tá? Então, se eu tenho muitos íons, muitas cargas, né, muitos elementos com cargas, ele vai conduzir melhor eletricidade, né, a condutibilidade elétrica. E se essa quantidade de íons é mediana, tá, então ela vai acender moderadamente, vai ter aquele acendimento um pouquinho mais fraco. Tá? Então, se eu tenho baixa quantidade de íons na solução, ele não vai acender, a lâmpada não acende. Então, assim, eu não tenho, né, passagem de corrente elétrica naquela solução, tá? Então, aqui vocês vão ter que analisar essa situação, tá? Se eu tenho muitos íons, então, se o meu ácido, ou a base, ela é forte, quer dizer que o meu grau de ionização é alto, é acima de 50%, ele tem uma maior condutibilidade elétrica, eu vou ter maior passagem de eletricidade nessa solução. Se o meu grau de ionização, né, se a quantidade de íons nessa solução, ela é mediana, então a lâmpada vai acender moderadamente, mais fraca, né? E quando o meu grau de ionização é fraco, é baixo, né? Eu tenho pouquíssimos íons disponíveis nessa solução, a lâmpada não vai acender ou pode aparecer um brilho mínimo, uma coisa bem fraquinha mesmo, muito fraca, né? Uma piscadinha apenas, tá? Então, tá relacionado exatamente a isso. Quanto mais cargas, né? O que é eletricidade? É a corrente de elétrons. Eu tenho elétrons caminhando, correndo por ali. Então, se ele não encontra outras cargas para ele se mover, ele não vai se mover. Então, eu não tenho passagem de corrente, tá? Então, essa primeira questão fala disso e a segunda também, né? Então, considere uma solução de ácido acético em que em cada 500 trilhões de moléculas, 10 trilhões apresentam-se ionizadas, tá? Então, aqui ele me dá o número de total de moléculas e o número de moléculas ionizadas. Então, eu caio naquela fórmula de grau de ionização, tá? E ele fala que ao testar a condutibilidade elétrica dessa solução, o brilho na lâmpada, né, no teste da condutibilidade deverá ser forte, médio ou fraco. Justifique a sua resposta em função do grau de ionização deste ácido. Então, como eu falei, essa relação de fraco, médio e forte também vai estar relacionada ao brilho da lâmpada, né? Então, se o ácido é forte, o brilho da lâmpada é alto. Se é médio, o brilho também vai ser mediano. E se é fraco, o brilho vai ser fraco ou pode até não existir, tá? Porque ele está diretamente relacionado ao número de moléculas ionizadas, a quantidade de cargas elétricas disponíveis nessa solução. Tudo bem? A terceira, ele fala que a cada 6,115 litros de sulfeto de hidrogênio gasoso, H2S, tá? Que é um ácido, borbulhado na água, verifica-se que 4,647
vezes 10 elevado a menos 3, né? Então, esse número é um número bem pequenininho. Litros reagem sofrendo ionização, né? Então, como é um ácido, ele sofre ionização. Se fosse uma base, ia sofrer dissociação iônica. Aqui, ó, formando o ácido sulfídrico, tá? Que é o H3O+, H+, né? E o S-2, que é o enxofre, tá? Todo o volume restante continua na fórmula molecular, que é o quê? H2S e água. Baseado no grau de ionização, né, o alfa, indique se este ácido sulfídrico é forte, moderado ou fraco. Então, vocês vão fazer o cálculo, que é o número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas totais, tá? Lembrando que aqui eu tenho, né, ele está em notação científica, e aí vocês vão ter que fazer essa divisão e descobrir qual é o grau de ionização desta solução, tá? Lembrando que abaixo de 5%, né? Chegando nesse resultado, para achar em porcentagem, multiplica por 100, tá? Vocês vão achar esse resultado, esse alfa aqui, só na divisão, na forma decimal. Então, se vocês multiplicarem essa forma decimal por 100, aí vocês vão encontrar as porcentagens, tá? Então, abaixo de 5% fraco, de 5 a 50% ele é mediano, moderado, e acima de 50% é um ácido forte, tá? Aqui é 4. Ácido acético é um importante ácido orgânico que apresenta baixo grau de ionização. Em solução aquosa, constitui o tempero conhecido pelo nome de vinagre. De cada 1000 moléculas de ácido dissolvidas em água, apenas 13 sofrem ionização. Calcule o grau de ionização deste ácido e classifique quanto à sua força, né? Então, aqui ele já fala que ele apresenta um baixo grau de ionização. De 1000 moléculas totais, 13 são ionizadas. E aí, vocês vão fazer a mesma fórmula, essa daqui, tá? Sabendo que 13 são moléculas ionizadas, 1000 são moléculas totais. Estas 5, eu coloquei lá no grupo de vocês a tabelinha, tá? Tá faltando aqui no arquivo, eu só vi agora na hora que eu fui imprimir. Mas eu vou editar o arquivo e vou mandar o arquivo com a tabelinha novamente, tá? E vou arrumar lá no Classroom também. Mas já tem a tabelinha disponível para vocês no grupo do WhatsApp, tá? Então, com base na tabela de grau de ionização apresentada a seguir, podemos concluir que o ácido mais forte é o... Então, vocês vão analisar a tabelinha que eu mandei, lá tem já o resultado do grau de ionização, né? Então, ele vai dar o grau de ionização do HF, do HCl, do ácido cianídrico, do ácido sulfúrico e do ácido fosfórico. Então, vocês vão ter todos os graus de ionização que estão citados aqui nas alternativas. E aí, baseado nessa tabelinha, vocês vão dizer qual deles é o mais forte, tá? A 6. Considere os seguintes ácidos e seus respectivos graus de ionização a 18 graus Celsius e usos. Então, ele fala aqui o ácido fosfórico, usado na preparação de fertilizantes e como acidulante em bebidas refrigerantes. O ácido sulfídrico, né, H2S, é usado como redutor, é aquela situação de agente oxidante e agente redutor. Então, ele é usado como agente redutor. HClO4, né, 97%, usado na medicina, em análises químicas, que é o ácido perclórico, e como catalisador em explosivos, né? Então, o catalisador, ele vai diminuir a energia de ativação em explosivos, né? Deixando a reação mais rápida. E o ácido cianídrico, né? Usado na fabricação de plásticos, corantes e fumigantes para orquídeas, né? Então, é usado aí nas plantações, aí nas plantas e poda de árvores. Podemos afirmar que são corretas. HClO4 e HCN são triácidos. H3PO4 e H2S são hidrácidos.
H3PO4 é considerado um ácido semiforte, né? Isso aqui é quanto ao grau de ionização, tá? A esse alfa aqui. Se é forte, semiforte, moderado ou médio, tá? São as palavras que vocês podem encontrar em relação ao grau de ionização, tá? Eles podem dizer que é um ácido semiforte, mediano, moderado ou apenas médio, tá? Essas palavras vão querer dizer a mesma coisa, que são os ácidos que estão com grau de ionização entre 5% e 50%, tá? H3PO4 é considerado um ácido semiforte. H2S é um ácido ternário. Então, vamos entender um pouquinho o que é triácido, o que é hidrácidos e o que é ternário, tá? Isso é quanto à classificação dos ácidos. Então, aqui, a classificação dos ácidos, elas podem estar, né, de acordo com o número de hidrogênios presentes nesse ácido. Então, eu posso ter monoácidos quando apresenta apenas um hidrogênio na molécula. Então, por exemplo, o HF, que é o ácido fluorídrico, o HCl, que é o ácido clorídrico, e aí eu tenho vários outros, tá? HBr, que é o ácido bromídrico, tenho vários. Tem um hidrogênio apenas, ele é um monoácido. Diácidos é quando apresenta dois ácidos ou dois hidrogênios na molécula, né? Então, tipo H2SO4, ácido sulfúrico, eu tenho dois hidrogênios, então ele é um diácido, tá? E os triácidos é quando apresentam três hidrogênios na molécula. Então, por exemplo, H3PO4, o ácido fosfórico, eu tenho três hidrogênios, ele é um triácido, tá? Então, relativo a triácidos, tem três hidrogênios na molécula? Se tiver três hidrogênios nas moléculas, ele é um triácido. Caso contrário, não, tá? Ele pode ser um diácido ou monoácido. Ainda posso ter binários, ternários e quaternários, que quer dizer a quantidade de elementos presentes nesse ácido. Então, binários, quando apresenta dois elementos apenas, HF, HCl, HF, só hidrogênio e flúor, HCl, só hidrogênio e cloro, tá? E aí, eu tenho outros também. Ternário, tá? Eu posso ter, tipo, o ácido sulfídrico, né? Que é H2S. Ele é um ácido binário, porque eu só tenho hidrogênio e enxofre, tá? Então, se tem H2S, por exemplo, eu só tenho hidrogênio e enxofre, ele é binário. Só que, enquanto esses aqui são monoácidos, que só tem um hidrogênio, esse aqui é um diácido binário, tá? Uma classificação não elimina a outra. Ternários, quando eu tenho três elementos, tipo H2SO4, ácido sulfúrico, eu tenho hidrogênio, enxofre e oxigênio, tá? O triácido, ácido fosfórico, eu tenho hidrogênio, fósforo e oxigênio, então ele é ternário. E eu posso ter quaternários, que tem 4 elementos, por exemplo, o ácido HSCN, tá? Eu tenho 4 elementos, ele é um quaternário. E aí, eu ainda posso ter oxiácidos ou hidrácidos. Qual que é a diferença dos dois? Oxiácidos, ele vai ter oxigênio na molécula. Hidrácidos, ele não tem oxigênio, nada de oxigênio, ele tem apenas o hidrogênio. Então, vamos analisar esses aqui. HF é um hidrácido, HCl, hidrácido. H2SO4, ele é um oxiácido, eu tenho oxigênio. H3PO4, oxiácido, eu tenho oxigênio. H2S, hidrácido, não tem oxigênio. H2SO4, já falei. HSCN é um hidrácido, não tenho oxigênio. Tudo bem? Então, essas são as classificações de ácidos. No exercício 8, ele diz o seguinte, né? Os sistemas químicos baseiam algumas características, né?
Os sistemas ácidos caracterizam-se pela liberação do íon hidrônio, H3O+. Os sistemas básicos baseiam-se na liberação do íon hidroxila, OH-. A tabela a seguir mostra a característica de alguns sistemas, né? Então, aqui, vocês precisam determinar o pH e o pOH dessas substâncias que estão na tabela, tá? A partir da concentração de H3O+, ou H+, tá? Então, aqui, né? Então, para determinar, por exemplo, né? Eu vou determinar o pH do vinagre. O pH, ele é igual menos log da concentração de H+, ou H3O, tá? Então, o pH do vinagre, ele é menos log da concentração de 10 elevado a menos 3, ou seja, 1 vezes 10 elevado a menos 3. Então, o pH do vinagre é 3, né? E aí, eu vou ver, né, dentro dessas alternativas, quais, né, estão certos, tá? E se eu precisar determinar o pOH, né, sabendo que o pH mais pOH tem que ser 14, se eu sei que o pH do vinagre é 3, né, qual vai ser o pOH? O pOH, ele vai ser 14 menos 3, né? Então, o pOH do vinagre é 11, enquanto o pH é 3, pOH é 11, tá? E aí, eu preciso determinar para as outras substâncias e de acordo com as afirmações, né, que estão aqui, de 0 até 4, né, qual são as alternativas que estão corretas, tá?